Oi, gente, está começando mais vídeo no canal. Está começando mais vídeo aqui no canal, gente. Seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje a gente vai um papinho, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o nosso sumiço, sobre tudo que aconteceu com a gente, deixou a gente mal, que a gente precisou desse tempo para poder se recuperar. E agora a gente está voltando. Para vocês pode parecer pouco, mas pra gente foi um baque muito grande, né? Porque foi no caminho do nosso momento que a gente conquistou e a gente ganhou uma rasteira. Pois tem um ditado aqui fora que costuma dizer que a vida ela é uma montanha russa, né? Quando você pensa que tá lá em cima, você acaba indo para baixo. Enfim. Uma hora é assim, uma hora você tá lá em cima, vai ter outra hora que você vai descer, vai subir de novo e assim vai. Isso, essa série que a gente faz de vídeo chamado Papum como dizem, um bate-papo com vocês, né, sobre os assuntos relacionados não só ao apartamento, mas também assuntos que envolvem, né, a gente, e a gente quer passar para vocês, assim como a gente tem falado que na verdade a gente tem mostrado para você tudo que a gente tem vivido real aqui, não é nada, a gente não tem um roteiro, a gente aqui não protagoniza nada, a gente faz tudo por vida real mesmo, e a gente veio contar para vocês um pouquinho o que aconteceu com a gente dentro de praticamente de um ano, né? E é isso, mas antes de a gente começar esse vídeo, antes de a gente começar a falar coisas que aconteceu, quero pedir você para se inscrever no canal, para deixar o seu like, deixar aqui o seu comentário, dizer o que você quer ver e o que você não quer ver no nosso canal, tá? De compartilhar também esse vídeo e não esquecer de seguir a gente lá na nossa rede social, que a gente está retornando aos poucos. Como a gente tem falado dos nossos vídeos, a gente está voltando com a nossa frequência de vídeo, a gente vai voltar com a nossa frequência também no Instagram, e a gente está fazendo aos poucos, e você hoje vai entender por que a gente decidiu frear um pouco a nossa vida e tentar viver um dia de cada vez, podemos dizer assim, né? O ano de 2024, a senhora Alexandre com certeza vai chorar. Como sempre, né? O ano de 2024 pra gente pareceu ser um ano que ia ser o ano promissor, né? O ano começou bem, vocês viram aí que a gente fez um vídeo de final de ano, fizemos um vídeo de Natal também, se não me engano. Na verdade, 2024 a gente começou o ano com um apartamento. Isso, foi o ano que a gente recebeu, foi a entrega das chaves, a mudança que a gente fez. Isso, 2024 pra gente parecia ser o ano que a gente ia viver os nossos maiores sonhos. Nós vivemos os nossos sonhos, mas também passamos por um momento assim que pra gente foi um baque. E assim, foi uma coisa que eu nunca passei na minha vida, que eu nunca achei que eu ia passar. E pra gente foi um momento que foi bem triste pra gente. Foi um momento que a gente achou que a gente ia sucumbir, né? Tudo começou em janeiro foi aquela expectativa, né? A gente tava com todas as expectativas do mundo para receber as chaves do nosso apartamento. Nós recebemos a chave em abril, se não me engano, não foi? Em março teve as entregas das chaves. Aí nós tivemos um problema com a vistoria, né? Aí ficamos de março. Porque foi no finalzinho de abril. Dia 20 e alguma foi bem coisa. No finalzinho de abril. A entrega das chaves. Março, perdão, E aí eu acho que era o prazo de 15 dias. Com a gente também sobre a revistoria. Isso, aí era um prazo de 15 dias. Isso. Aí fizemos a revistoria, vimos. Aí tudo certo. Ok, só que aí deu problema com o nosso fiador, né? Isso. Tivemos um problema com o nosso fiador, mas enfim foi resolvido. E aí, em abril, nós se mudamos, se não me engano, né? A gente pegou a chave no dia 19 de abril. Foi isso mesmo, se mudamos, né? na segunda-feira. Logo em seguida. Dia 22. Né? E assim, gente, aí a gente viveu tudo aquilo que vocês viram no canal, pra gente foi um sonho, a gente se mudou e tal. Sendo que nessa época que a gente pegou as chaves, eu já estava de férias da empresa onde eu trabalhava, né? E por isso que a gente conseguiu resolver tudo que a gente precisava resolver, porque eu já estava de férias, né? E aí eu tomei uma decisão que foi uma decisão bem precipitada. Eu acabei pedindo demissão da empresa onde eu estava trabalhando, porque eu estava prevista com uma outra proposta, mas isso aí... Mas essa proposta que ele já tinha recebido, a princípio estava tudo certo. Isso. Eles seriam chamados, acho que um mês depois. Isso. Né? Não foi tipo assim, foi precipitado, né? Mas... Foi baseado nas informações que acabou não acontecendo.
E aí eu acabei pedindo demissão, acabei ficando desempregado. Assim, a gente contou que ele iria sair, mas iria sair com alguma coisa. Isso, alguma farpelinha porque, assim, que desse para segurar até o mês que ele fosse contratado na outra empresa. E na verdade, empresa. assim, estava previsto para fazer um acordo, mas acabou acontecendo muitas coisas, o acordo não saiu, eu tive que pedir demissão, porque na minha concepção, a outra oportunidade que eu tinha recebido também ia sair no mesmo período, e eu meio que me precipitei, achei que ia sair, não saiu, enfim, fiquei desempregado. E aí teve o dia, um mês depois, eu acho que foi em maio, foi quando eu fui fazer todo mundo sabe, todo mundo que trabalha carteira assinada faz a homologação. Eu sei que eu esqueci qual é o nome do que a gente faz. A gente vai lá ver e aí recebe tudo que ela vai mostrar tudo que a gente vai receber no ato da demissão, enfim. Enfim, eu contava com o valor e esse valor não foi um valor muito abaixo mesmo. Isso por um lado nos desesperou, porque o mês de maio estava passando, as contas não estavam fechando, não tinha dinheiro para poder pagar. E fora que a gente estava devendo os outros, né? Também, fora coisas que a gente tinha comprado. Fora que a gente estava devendo as pessoas, algumas coisas que a gente comprou no cartão de algumas pessoas para a nossa mudança. E aí eu comecei a entrar no desespero. O desespero bateu, eu comecei a me desesperar um pouco. E aí eu tive a brilhante ideia de vender o meu PlayStation 4. Na época que eu tinha comprado com bastante sacrifício. E aí no mesmo dia que eu fui lá fazer minha homologação, eu cheguei, já com a notícia de que o dinheiro não ia ser aquilo que eu esperava, né? E aí eu conversei com a senhora Alexandre e falei, vou botar o videogame para vender, porque pelo menos vendendo videogame a gente pega o dinheiro do videogame, paga o que a gente tem que pagar e mês que vem a gente vê o que a gente vai fazer, né? E aí foi o que eu fiz. Aí, gente, eu não ia divulgar o nome de plataforma nem nada, mas eu vou fazer questão de divulgar. Eu fui vender o meu videogame na plataforma da OLX. E aí, como foi a minha primeira venda, eu não sabia o que era para fazer. Mas aí tem aquilo. A OLX, ela tem todo aquele cuidado de que você não pode sair. Tipo assim, eles explicam que você, se você for comprar essas coisas, para você não sair fora. Não fazer nada fora da plataforma. Você tem que fazer tudo dentro da plataforma. Porque mas aí o que tiver dentro da plataforma, eles conseguem resolver. Porque, tipo assim, você tá seguro. Pelo menos tipo assim, você vai dizer, eu fiz. E lá eles vão conseguir comprovar. Eu acho que eles conseguem ver que você resolveu por dentro da plataforma. Eu tinha que ter feito todo o processo dentro da plataforma. Aí o que aconteceu? Eu fiz por fora da plataforma, veio um motoboy, levou meu videogame e até hoje eu não vi. E gente, cuidado com o golpe. Cuidado, foi muito surreal. Foi tipo assim, o primeiro apareceu querendo pagar o valor que ele tinha dado para vender no videogame. E aí logo em cima apareceu um outro querendo dar muito mais. Aí eu ainda falei assim pra ele, cuidado, porque esse querendo dar mais pode ser golpe, né? E eu falei pra ele assim, amor, só tenha cuidado, não conversa fora da plataforma, não pega o WhatsApp nem nada. Ele não me ouviu, ele acabou conversando fora da plataforma. Gente, foi um ato de desespero, porque assim, a minha concepção naquele momento era resolver o problema ali no momento. E aquilo ali, assim, eu acabei entrando no golpe, a pessoa veio, pegou o videogame, levou o videogame, não vi até hoje esse pagamento. Entrei no site da Polícia Federal de Crimes Cibernéticos para poder abrir o BO, mas assim, até hoje não obtive resposta. Cheguei a conversar com a minha advogada para a gente tentar ou colocar o LX na justiça ou tentar fazer alguma coisa. A minha advogada me orientou a gente não fazer porque não ia adiantar muita coisa. O nosso maior erro é não ter tirado foto, tanto da pessoa quanto da placa da moto. Eu gravei um vídeo, cheguei a gravar, mas não adiantar muita coisa porque o cara foi pelo Uber Moto, né? Foi pela 99 no caso, pela 99 Moto, que já fazia esse serviço antes do Uber Moto. E aí, só que o cara não ia ter culpa, né? Mas enfim, gente, aconteceu, foi um aprendizado, só que isso pra gente no dia pra mim foi o dia mais horrível da minha vida, porque eu comecei a entrar num desespero tão grande porque eu achei que eu ia infartar. Eu comecei a ter uma crise que nem eu consigo explicar pra vocês o que eu tava tendo nesse dia. Foi uma crise tão forte, foi tão forte que eu me sentei no chão e era como se eu não tivesse ar.
Eu tava respirando, mas ao mesmo tempo eu não tava conseguindo respirar. Aí a Tamires entrou em desespero, o nosso filho Enzo também. Aí o Enzo entrou no desespero, não tava entendendo, começou a chorar. E eu ainda naquilo. O que acalmou a gente foi um casal de amigos nossos que veio e... Desculpa. Eu lembro disso, não, tá de chorar. É engraçado que a gente conta pra vocês e a cena vem na nossa cabeça, sabe? Foi uma coisa muito horrível. Gente, o problema todo não foi porque porque me roubaram o videogame. Foi porque foi num momento de um desespero tão grande que eu não sabia de onde tirar, de onde poder arcar com tudo que eu arquei, com todas as nossas dívidas. E aquilo ali aconteceu naquele dia, eu me entrei em um desespero tão grande. Se não fosse essa nossa amiga que veio, sentou com a gente, conversou, e assim, teve uma outra coisa envolvida junto, que acabei piorando a situação e acabei envolvendo algo de alguém que não era para ter envolvido, né? E isso me desesperou de um modo que eu não conseguia, eu não via nada, gente. Eu não via nada na minha frente, eu só a única coisa que eu tava vendo é aquele momento de que eu não tava tendo ar, não tava conseguindo me acalmar, eu tava entrando num desespero muito. E o que me fez voltar primeiro foi ver o olhar de desespero do meu filho, de ver naquela situação. E também essa nossa amiga que sentou comigo, conversou, disse pra eu me acalmar, a gente se acalmou, a gente conversou e logo depois a mãe da Tamires veio também e sentou com a gente, conversou, foi um divisor de águas pra gente, que nos apoiou, disse pra gente, olha, eu tô aqui, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Então aquele dia pra gente foi um dia desesperador, né? Mas isso ainda não foi tudo que aconteceu, gente. Porque ainda tinha muita coisa ainda pra acontecer, era como se fosse, como é que eu vou te falar? A gente não imaginava que algo mais estava por vir, né? Pois é. E aí, mais pra frente, ele entrou em contato com a pessoa que tinha dado, tipo assim, a esperança, né? Dele ir pra um outro lugar, né? A qual ele abriu mão de pra ir pra esse, achando que tava certo. E a pessoa falou, cara, o que você fez? Não era você ter feito isso, e agora o que eu vou fazer? Não tá certo, não vai sair agora, eles botaram pra mais pra frente. Isso. O que eu vou fazer com você? E o cara ficou preocupado com ele, né? E aí não tinha o que fazer. Ficamos aqui, o que? Isso aconteceu em maio? Isso aconteceu em maio. Ficamos em maio, junho. Eu sei que a gente saiu daqui em julho, né? Eu sei que a gente ficou o mês de maio, parecia que esses meses passavam devagar. Isso, gente. E aí a minha mãe queria que a gente fosse pra lá. E aí minha mãe cogitou a ideia de a gente sair daqui e ir pra lá. Né? E a gente... Era muita coisa, era muitos sentimentos que a gente estava sentindo no momento, de que a gente não queria voltar. Ou seja, e eu desempregado. A gente não queria voltar pra casa mais de ninguém. Depois que a gente sente o gostinho do que é nosso, a gente não queria. Não porque é ruim lá, não. Mas é porque quando é seu, entendeu? Você manda, você faz quando você quer. Não que lá eu era obrigada, mas a gente se sente obrigada de fazer porque não é nosso. Exatamente. Então na nossa casa, se eu quiser limpar, eu vou limpar. Se eu quiser não limpar, eu não vou limpar. E é meu, e tá tudo bem, entendeu? Isso. E é meio que a gente ficou sem alternativa, porque eu fiquei desempregado, não tinha como pagar nada, as contas foram começando a acumular. A luz foi cortada, o gás aí não tinha chegado a ser cortado, não chegou a cortar, mas foi acumulando as contas e aí você que é pai de família, você entende que quando você está passando por esse tipo de situação é horrível, porque você se sente impotente, você vê as contas vindo, você não tem como pagar e a gente não teve saída. E aí a gente tinha luz, tinha gás, tinha as parcelas do apartamento que você paga. Tinha as parcelas, já estava indo, se não me engano, para a terceira parcela que já estava para... Tinha a escola do nosso filho. Que era escola particular. E as contas foram juntando, e a cada dia, o mês de maio foi para mim foi o mês mais longo de todos, porque eu desempregado, não sabia o que eu ia fazer. Aí nesse meio tempo,
peguei o meu carro, agreguei na Shopee e pra comecei a fazer a entrega para Shopee. Dinheiro, né? Isso. E aí, um belo dia, me deu um sentimento de não sair. Não tinha, a Shopee não tinha gerado rota pra mim e eu falei assim... Ficou uma semana sem rodar. Fazer nada. Aí um belo dia, mas já 7h pouca da manhã, eles me ligaram pra poder ir lá, que tinha uma rota lá e tal, mas aquele sentimento de que eu não era pra eu ir. Mas naquele momento eu pensei assim, eu não posso ser egoísta a esse ponto, eu tenho que ir porque eu preciso de alguma forma ganhar dinheiro pra poder pagar as contas, eu preciso fechar e enfim, fui. Quando eu fui fazer a entrega no primeiro cliente, um caminhão... E já estava atrasado. Já estava atrasado as entregas. E na Shopee você tem um horário para você entregar, tem uma meta, né? Isso, fui lá, peguei as mercadorias da Shopee, botei dentro do meu carro, quando eu saí, que eu fui pro primeiro cliente, que eu tô saindo para poder procurar na rua do primeiro cliente, veio um caminhão e bateu na lateral do meu carro. E acabou. Eu vou ver se eu tenho uma imagem, vou colocar a imagem aqui para vocês verem, se eu vou procurar ver se eu tenho. E acabou com a lateral do meu carro, gente, acabou com as duas portas do meu carro. E aí que eu entrei em desespero, melhor ainda. Eu liguei pra Tamires, eu tava chorando, eu não conseguia me conter de lágrimas no meio da rua. Porque eu falei, não é possível, gente, a não porrada é possível. Foi um livramento de Deus também, porque a porrada foi tão feia, que quem olhava o carro falava, cara, foi um livramento, de porque era pra você estar arrebentado. Foi uma porrada muito feia, tanto que amassou a dele quanto a do carona de trás, né? Porque o caminhão bateu na lateral direita do carro e ele veio lambendo a lateral direita até a frente. Tanto que estourou o retrovisor da frente. Aí eu tive um cortezinho na mão, mas foi um corte bem superficial, porque estourou o espelho e aquele fragmento do espelho cortou a minha mão, mas eu saí bem. E aí eu tinha assim, o prejuízo do carro, o prejuízo do caminhão. E aí aquele momento que eu entrei em desespero, aí peguei o carro, vim para apartamento, deixei o carro aqui do lado de fora. O cara anotou, né? E aí o cara anotou meu número de telefone, porque quebrou. A empresa ia entrar em contato. Tinha quebrado o farol do caminhão. E ele, cara, a empresa vai entrar em contato, porque quebrou, possivelmente vai pedir para você pagar, enfim. E meio nisso tudo, Deus ainda estava cuidando da gente. E foi um livramento, gente, porque assim, no momento, foi assim, o caminhoneiro veio com desespero, como se ele olhasse para mim e falasse assim, caraca, esse cara se machucou e muito. Mas graças a Deus eu só um cortezinho na mão. E aí foi. Aí depois passou-se os dias, né, e aquele desespero batendo, e aí carro parado, não tinha como rodar mais na Shopee, porque não tinha, me deram até a possibilidade de pegar um outro carro emprestado, mas eu não quis, porque eu já tava pensando assim, gente, eu já tô endividado, se eu pegar o carro de alguém cagado, falei isso, né, eu tô cagado pelo urubu, se eu pegar o carro de alguém e bater, e aí é mais um prejuízo que eu vou ter que arcar, que eu não tenho como arcar. E aí eu deixei quieto, e aí quando passou maio, aí quando veio a mãe dela conversou com a gente, falou, olha, vai pra lá pra casa, volta, pega as coisinhas de vocês, volta pra lá, até vocês tentarem resolver isso, depois que você conseguir se reestruturar, se reerguer, vocês voltam. E eu falei pro senhor Alexandre, não era nem orgulho, sabe, mas era um misto de sentimento de que a gente não queria sair do que era nosso, e fora a vergonha que a gente sentiu pelo fato de ter acabado de se mudar e ter que voltar pra onde eu sei que foi é porque assim, gente, a realidade foi destruído, gente. A realidade foi porque é como se tudo que a gente tinha planejado tivesse desmoronado. Não dá pra mensurar o nosso sentimento a gente pensava nisso. Não era questão de orgulho, não era questão de porque a gente se achava melhor, não. Foi porque assim, a gente começou um ano que parecia que estava tudo certo. E aí do nada, deu tudo certo, do nada parece que o mundo virou e as coisas começaram a dar errado. Assim, eu não quero culpar ninguém, mas eu acho que o erro foi meu. Tudo é questão de escolhas, né? Fizemos a nossa escolha, tomamos as nossas decisões erradas, achando que ia ser uma coisa certa. Mas tudo na vida tem um aprendizado. E aí nesse meio período a mãe dela começou a ficar doente. Começou a ficar muito doente. E aí a gente tomou uma decisão de ir pra lá. A gente só esperou o mês de maio, o mês de junho. Foi o mês do nosso filho terminar
de estudar. Para fechar o bimestre, né? Não, foi o segundo. O segundo. E Fechar aí entraria as férias de julho e a gente iria. Chegou as férias, né? A gente acho que chegou a gravar um vídeo para vocês falando que ia alugar. Pra ver se a gente estava com a ideia de alugar o apartamento, mas não conseguimos alugar. No meio disso tudo, porque quem não sabe, se a gente não pagar a parcela da caixa, a gente perde o apartamento. São quantas parcelas? Se você deixar a terceira parcela já em atraso, você já tem o risco de você perder o apartamento e o seu apartamento entrar em leilão. Mas aí temos uma vantagem, né? Porque a gente conseguiu pausar. Isso aí, uns amigos falou, por que você não vai na caixa, passa para eles a situação, conversa, que talvez eles consigam pausar para você e tal. E aí foi quando eu fui lá na caixa, conversei lá com a menina lá da parte de financiamento, tá? Ela me disse assim, olha, eu consigo ver aqui no sistema pra gente pausar por 3 meses a sua parcela. Você pausa por 3 meses e daqui a 3 meses você vê o que você faz, qualquer coisa você retorna aqui, a gente tenta ver o que a gente faz. E aí assinei tudo lá, conseguimos pausar a parcela do apartamento. Voltou, aí foi como... Aí foi quando o nosso filho entrou de férias e a gente falou assim, agora vamos, porque não dá pra gente ficar. A gente, em meio a isso tudo, nos 2 meses que a gente ficou aqui, a gente foi, Deus cuidou tanto da gente, tanto. A gente vê, a gente pra analisar e ver a mão de Deus em meio a tanto caos na nossa vida, sabe? A gente vê Deus. E aí Deus enviou pessoas para poder nos ajudar com alimentação, porque nem alimento a gente tinha dentro de casa. A minha mãe não podia ajudar a gente, porque a minha mãe, ela tava com problema de saúde, né? E tava parada no trabalho também, então ela não tava podendo ajudar. Acho que foi esse momento que a gente percebeu que a gente não estava sozinho, que a gente servia a um Deus que cuidava da gente, que enviou pessoas para nos ajudar. Nesse mês de maio, mês de julho que a gente ficou aqui, não nos faltou nada, não passamos fome. Vou deixar isso bem claro para vocês, não passamos fome porque... Pra vocês entenderem, a gente recebeu, foi uma cesta básica, mas a pessoa que não conhecia a gente. Fez uma ação solidária pra gente. E tipo assim, esses nossos amigos conversando com essa amiga dela, e contando a nossa história, e ela... Deus tocou no coração dela fazer umas compras pra gente. Ela fez umas compras que, poxa, essa compra durou pra gente acho que quase 3 meses. A gente ainda teve que levar uma parte. Eu sei que foi, teve arroz, teve macarrão, teve danones pro nosso filho, teve biscoito, teve fruta, teve carne. Não foi assim, carne de encher o freezer, mas só pelo o pouco que ela nos ajudou foi muita coisa pra gente. Ela teve carne, teve danone pro nosso filho, teve frutinha, arroz, teve feijão, ou seja, manteiga. Eu sei que no final de tudo a gente teve que pegar uma boa parte disso que a gente ganhou e levar pra casa da minha sogra quando a gente foi, porque tinha muita Fora coisa. Fora que a gente ganhou de uma outra amiga também. Ganhamos uma outra cesta básica de uma amiga nossa. Que eu contando a história pra ela, do que tinha acontecido. E a única também, essa outra amiga nossa foi... Gente, deixa eu só deixar uma coisa clara aqui pra vocês. A gente não tá contando isso aqui pra vocês a gente não tá querendo aqui nos fazer de pobres coitados. A gente não tá aqui pra dizer que a gente é melhor do que ninguém ou é pior do que ninguém. Não estamos aqui buscando nenhuma caridade. Graças a Deus hoje a gente não precisa e vocês vão entender. Mas a gente está contando para vocês o que a gente está fazendo, o que a gente prometeu para vocês, contar o que realmente aconteceu com a gente. A gente não estava preparada ainda para contar. Eu acho que eu ainda não estava preparada para vir falar. Tem muita coisa que aconteceu antes disso tudo também que a gente ainda não parou para sentar para conversar, porque a gente precisa nos preparar emocionalmente. E assim, e esse ano de 2024 pra gente, por que a gente se tornou difícil? Por conta dessas coisas. Porque eu me vi impotente. Eu me vi sem forças para poder cumprir com aquilo que eu, como pai de família, era a minha obrigação fazer. Era de suprir toda a minha casa, suprir a minha família. Fiquei desempregado, fiquei 3 meses, aí tive que parar minha faculdade, tivemos que parar de pagar o apartamento. Graças a Deus conseguimos pausar, consegui trancar minha faculdade.
e decidimos ir para casa da minha sogra. Aí lá ficamos com ela lá esse meio período. Aí quando foi o mês de agosto, com a graça do bom Deus, no mês de agosto eu comecei a trabalhar. Nesse lugar que a gente falou que ele tinha recebido isso, a proposta. Eu comecei a trabalhar. O rapaz conseguiu ajudar ele e ele começou a trabalhar. Foi aí no mês de agosto que as coisas começaram. Nem no mês de agosto. No mês de agosto eu comecei a trabalhar. Então no mês de setembro que as coisas começaram a entrar no eixo. Não e era foi aí ainda. que a gente já saiu daqui, já estava certo pra gente alugar o apartamento. Isso, tava tudo certo. Já tinha a pessoa certa, a gente já tinha. A pessoa já tinha vindo aqui, sentada, a gente tinha conversado com sobre, tudo, valores. A gente ia vender, a gente já ia vender, não, a gente já ia alugar com as nossas coisas dentro, só que aí a gente ia vender o pouco que a gente tinha, né? Isso, a gente ia vender a nossa geladeira, a gente ia vender o nosso fogão. O que mais a gente tinha olhado que a gente ia vender? Mesa não, porque a mesa, não lembro o que eu sei que a gente ia vender o nosso fogão, também, a gente ia vender o nosso fogão, nossa geladeira, porque o guarda-roupa. E vocês sabem o que o guarda-roupa que o meu filho ganhou, que a gente ganhou e a gente colocou no quarto do meu filho, a gente também ia vender, ia deixar. A gente só queria, porque a gente não tinha onde pôr. E a gente tava com medo de deixar aqui alugado junto e se estragar. Né? Porque, e aí depois tipo assim, a gente voltar para poder morar com a coisa estragada é ruim. A gente tem o nosso cuidado, mas a gente não sabe se a outra pessoa vai ter. Não, né? que a outra pessoa não seria cuidadosa, mas talvez ela não teria o mesmo cuidado que a gente tem. E aí a gente decidiu, aí no meio disso tudo não conseguimos alugar o apartamento. Desistiu. A gente tentou por 2 vezes alugar, não conseguimos, porque teve desistência da pessoa por 2 vezes. Eu acredito que foi Deus. E aí foi. Aí em setembro as coisas começaram a entrar um pouco no eixo, a gente começou a se erguer, começamos a resolver algumas coisas aqui, a estruturar algumas coisas ali. E aí as coisas começaram a entrar no eixo. Aí só que nesse período a mãe da Tamires piorou. Aí a gente começou a vir para o apartamento, na verdade, meio que um refúgio. Quando a gente queria se refugiar um pouco, a gente vinha para cá, ficávamos aqui um dia, né? Acho que teve tempo que a gente chegou a ficar aqui o final de semana inteiro, a gente juntou o útil ao agradável. A gente chegou a contar para vocês, a gente estava acontecendo algumas coisinhas, mas a gente não entrou em detalhe. E aí eu falei para vocês que a gente estava juntando o útil ao agradável. Minha mãe precisava da gente e a gente precisava da minha dela. mãe. E aí, graças a Deus, a minha mãe tá melhor, sim, né? Sim. Ainda tem algumas sequelas, mas ela teve um AVC isquêmico, né? Fora o tombo que ela levou no trabalho, que ela machucou o joelho. E ela, assim, ela tava bem debilitada. E assim, aí a Tamires, a gente teve que ir pra Tamires poder ajudar ela, né? Porque ela não estava podendo fazer as coisas de casa, ela não estava podendo fazer movimentos básicos, né? Por conta do joelho, por conta desse AVC. O AVC que ela teve, ela não teve sequelas, graças a Deus, foi um AVC isquêmico. Hoje, tanto que ela tá bem. E é isso, gente. Aí a gente começou. Né? E aí foi quando a gente foi pra lá, que eu não ia ter como gravar conteúdo pra vocês lá, que a gente não queria gravar lá, a gente queria fazer Na verdade não era só isso, gente. A gente também não tava no clima, o nosso emocional ainda tava abalado, a nossa mente ainda tava muito recente de tudo que tinha acontecido. E fora que a gente também tava constrangido, porque a gente saiu daqui. Muito constrangido, gente. E Tamires principalmente. As pessoas ficam curiosas, querendo saber o porquê, né? Às vezes não é nem por mal, mas quer saber o que aconteceu, o porquê. Tem gente que fica preocupado, né? E aí eu não estava num momento bom para falar e eu não estava num momento bom para gravar. E o senhor Alexandre falava, não, vamos, que não sei o que. Aí volta e meia a gente vinha para cá alguns finais de semana. A gente chegou até a gravar os vídeos e tal, tanto que tem um vídeo, a gente fez o vídeo do painel. Isso. Né? A gente ainda não estava morando, a gente fez o vídeo do painel, a gente fez o vídeo do X-Tudo. A gente não estava morando. Foi o final de semana que a gente veio, a gente passou aqui, a gente decidiu gravar. E assim, pra gente ainda tava muito difícil, gente. A nossa cabeça ainda tava, nossa mente ainda tava com muito do trauma do que aconteceu. E a gente estava se reestruturando. E aí, graças a Deus, no finalzinho do ano, a gente conseguiu se reestruturar. A gente voltou em dezembro, né? A gente voltou em dezembro. Eu falei pra ele, eu não vou mais alugar apartamento, não quero. Eu tenho certeza. Gente, tudo nisso aqui é pra poder mostrar pra vocês também que em meio a tanta coisa que acontece na nossa vida, é pra gente ter fé.
Porque Deus se mostra com a gente viu Deus em cada detalhe da nossa vida que aconteceu. Ah, mas vocês passaram por isso, mas a gente viu Deus. A gente viu Deus quando apareceu pessoas para poder nos ajudar com arroz, com feijão, com alguma coisa para o nosso filho. A gente viu Deus. A gente não quer dizer que você tem que se converter, que você... Não, a gente quer usar a nossa vida como exemplo. Isso. Então assim, hoje a gente tem o exemplo porque a gente viu sim a mão de Deus sobre a nossa vida. Entendeu? Eu não estou dizendo que você precisa ser evangélico, que você tem que se converter. Fica ao seu critério. Mas a gente está dizendo aqui a nossa experiência, o que a gente viveu. Porque a todo momento Deus estava com a gente, Deus usava pessoas para falar com a gente, olha, a gente está com vocês. E eu falo que tudo isso também foi permissão de Deus, porque a gente entrou aqui e aí eu ficava me questionando, porque eu não queria que o meu apartamento estivesse do jeito que estava quando a gente entrou. Eu questionava muito. Sim. Não era a mesa que eu queria, não era o sofá que eu queria, mas era no momento que a gente podia, no momento o que dava pra gente. É aquilo, primeiro que você pode, depois o que você quer. Depois que você sonha. E mesmo que tenha sido aos poucos, a gente tá conseguindo o que a gente quer agora. E graças a Deus a gente teve uma reviravolta tamanha. Hoje a gente entende por que muitas coisas precisaram acontecer. E assim, ainda não, o nosso apartamento ainda não tá indo do jeito que a gente quer, mas está se caminhando. Do que quando a gente entrou, o meu sentimento tá diferente. Foi um aprendizado. Nossa cabeça mudou. Sim, a nossa mente. E aí foi quando a gente sentou e a gente decidiu fazer as coisas mais devagar, porque a gente em 2024 a gente era muito intenso, a gente queria tudo assim, papum, a gente queria tudo logo. Verdade. E aí foi quando a gente sentou, conversou, a gente falou assim, cara, não, a gente tem que ir de mais devagar. Vamos devagar, vamos aos poucos, porque melhor. Aí a gente decidiu a gente dar esse tempo, gravar quando a gente estiver com aquela vontade mesmo de gravar. A gente até chegou a gravar alguns vídeos, a gente chegou a postar uns vídeos, chegamos a gravar vídeos que a gente não postou, a gente perdeu os vídeos. Verdade. Né? A gente perdeu legal mesmo. Não sei o que aconteceu. A gente chegou a passar pro nosso computador. Quando a gente foi pegar lá no computador, o vídeo não tava lá, simplesmente. Não sei se... E era vídeo muito legal. Foram coisas que gravei aniversário do senhor Alexandre, que eu fiz um café da manhã pra ele. Foi tão legal. Tanto que o café da manhã, a gente perdeu o vídeo do café da manhã. O café da manhã foi muito legal. E aí o almoço saiu a janta também, que a gente comprou sushi, que foi o aniversário dele. E a gente acha que não chegou a mencionar que era aniversário dele nesse dia. Não, a gente não chegou a mencionar. Mas enfim, e aí eu falei pra ele, agora que você tá trabalhando, eu não quero mais alugar um apartamento. Isso. A gente vai organizar a nossa vida. Dezembro a gente vai voltar. A gente vai fazer o Natal e o Ano Novo não fizemos. Falei, pelo menos o Natal. Mãe, né? Pelo menos o Natal a gente vai fazer lá em casa. Isso. E o Ano Novo a gente veio com minha mãe. E o Natal foi tão bom, gente. E aí a gente não decidiu gravar. O senhor Alexandre queria gravar, eu falei assim, eu queria gravar. Não estamos no momento para poder gravar. Mas acho que foi a melhor decisão que a gente tomou, porque a gente fez aqui. Natal foi aqui, a minha sogra e meu sogro vieram pra cá. Foi tão legal, gente. Foi tão gostoso, sabe? Foi uma coisa suave. Foi muito bom, gente. E assim, aí foi quando a gente olhou e falou, realmente a gente precisa frear um pouco. A gente precisa ir com mais calma. E aí a gente começou a ir com mais calma, mas aí as coisas foram se ajeitando, foram se colocando no lugar. O que a gente perdeu hoje, graças a Deus, a gente recuperou. Desculpa, gente. Graças a Deus a gente recuperou ainda. Melhor ainda. Então, gente, a gente teve que trocar porque o outro telefone tá calor, ele esquentou demais e ele não tá mais gravando. A gente gravou o vídeo. Nosso telefone é assim, esquenta, ele para. Então a gente já falou demais aqui, a gente vai finalizar. Por fim, a gente conseguiu se reestruturar, se reerguer. Tanto que vocês viram no nosso vídeo. No último vídeo vocês viram, a gente está devendo para vocês um tour mais atualizado do apartamento, de tudo que a gente já conseguiu. Mas antes do tour vai um vídeo de faxinão aqui pro Natal, que eu já era para ter saído, ó. A gente não vai gravar Natal, né? Então, amor, eu acho que esse ano a gente grava Natal, não vai ser aqui em casa, gente. Natal vai ser na minha mãe. A gente vai ser o Ano Novo aqui. Tô querendo gravar, mas sozinha é complicado. Porque tem que fazer as coisas e gravar ao mesmo tempo. Fica complicado. Mas pelo menos grava. Pelo menos grava? Pelo menos grava. Então tá bom. O mini senhor Alexandre tá querendo que grave. Isso aí. E também diz aqui pra vocês, se vocês gostam dos nossos vídeos de Natal, se vocês querem ver, né? Compensações só tem um
que eu acho que aquele vídeo não ficou muito bom. Pelo contrário, acho que ficou assim, ficou muito Eu bom acho que aquele não, vídeo. dá pra gente melhorar. E aí eu tô cogitando em ter vídeo de Natal esse ano. E o ano novo vai ser aqui em casa. E aí aqui em casa eu quero fazer o vídeo de ano novo. E é isso. E é isso, né, gente? Então, esse é mais um vídeo. Esse vídeo foi mais um bate-papo com vocês, para poder deixar vocês a par do que aconteceu. Algumas pessoas já perguntaram, mas o que aconteceu? Explica pra gente. E a gente fica um pouco com medo de ficar um vídeo muito, como é que eu vou te falar, muito chato. Né? Então, mas a gente acha que precisava compartilhar pra vocês. Porque a gente sumiu do nada e não entrou muito. A gente chegou a falar quando a gente saiu, a gente chegou a falar, mas a gente não entrou muito em detalhes. E a gente também teve, nesse vídeo que a gente falou, a gente teve muito apoio também de vocês. Sim. Foi bom, muito bom também. E é isso, gente. Chega de falar. Chega de falar, a gente já falou demais. Bora encerrar esse vídeo. E aí Espero que vocês tenham gostado, gente. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês. Compartilha para nossa família crescer. Estamos de volta agora. Agora é pra valer de verdade. Esse vídeo vai agora em tempo real. Isso. Realmente vai em tempo real esse. Semana que vem teremos outro vídeo, mas aí é um faxinão aqui para Natal, né? Precisamos nos organizar. E a nossa meta é aumentar a nossa frequência de vídeo. Nós vamos, por enquanto, estar colocando um vídeo por semana. E dando tudo certo, a gente conseguindo se alinhar, a gente conseguindo se ajeitar. Talvez a gente aumente um pouco essa frequência, não vamos prometer, mas vamos continuar nesse vídeo pelo menos de uma vez na semana, para ficar legal, para vocês continuarem acompanhando a gente. E pro ano que vem a meta é tentar aumentar, né? Isso aí. E a gente também aumentar a nossa família. Muito obrigado pelos novos inscritos, nós já estamos quase na metade. Nós já estamos quase na metade da meta que a gente precisa pra gente monetizar o nosso canal. Então ajuda a gente, compartilha, pede aí o seu amigo, seu vizinho, sua família. Imagina a placa de Imagina, olha, pra gente vai ser sonho, a gente pode prometer alguma coisa pra gente fazer nosso plano de chegar nos 1000 inscritos, né? Vamos ver. A gente não vamos prometer muito, mas é isso aí. Não deixa de comentar, de compartilhar, curtir. E é isso aí, gente. Beijo. Não. Tchau. O senhor Alexandre fala muito. Falo mesmo. Tchau.